Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus possa nos abençoar nesta hora tão especial e tão querida. O título que nos foi proposto nesta noite fala de uma trajetória que todos nós tentamos encontrar. Nas nossas vidas atribuladas, tentamos encontrar um caminho que seja adequado a uma felicidade ainda um pouco limitada. Buscamos uma verdade que, sem dúvida, ainda está muito distante da verdade proposta por Jesus. E nesta vida que tantas vezes ainda obscurecida pelas questões da matéria, nos constrange tantas vezes, pois o nosso caminhar ainda é um pouco trôpego, reage e não age de acordo com os padrões onde a consciência deveria, sem dúvida, ser o eixo diretor, pois nela estão inseridas as leis divinas. Fazendo uma viagem bem profunda e, logicamente, muito limitada, vamos perceber que o princípio inteligente, este que chamamos de espírito com E pequeno, antes de alcançar os patamares do espírito com discernimento, com racionalidade, com razão e com lógica, vai atravessar nestas primeiras instâncias do primarismo. E Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, no capítulo 3, quando ela fala da raiva, e num subitem fala de raiva e primarismo. E vamos perceber que esta raiva que muitos de nós ainda propagamos e sentimos são os resquícios de instintos de conservação que são muito importantes nos primeiros estágios da vida e até no atual, pois temos que dar conta de uma administração, ficar na vida enquanto estamos na carne, para que os processos de evolução, de aprimoramento e de aprendizagem intelecto-moral possam ocorrer e o espírito possa ganhar as asas de liberdade que todos nós ansiamos. Isto foi a história da humanidade, alcançando uma certa lucidez já no estágio hominal, já com esta mínima lucidez. Se nós pudermos fazer algum tipo de paralelo, logicamente muito recuado, embora distante, 1600, 1500 anos antes da era cristã, em uma das passagens do Velho Testamento, no livro Êxodos, ali talvez no capítulo 35, 33 a 35, quando Moisés, libertando o povo hebreu, escolhe um caminho pelo Sinai, para que pudessem encontrar uma verdade diferenciada do constrangimento que os faraós ali estavam impondo, o constrangimento do Egito nas situações de escravidão, para buscar também uma vida de total libertação. Saem do Egito, passam 40 anos pelo deserto do Sinai, mas num determinado momento este mesmo povo hebreu, libertado por Moisés, reclama com ele, pois naquela constrição dos patamares egípcios, mesmo vivendo como escravos, sentiam-se mais abastados do que as limitações que o deserto ali impunha. Muito natural. Todo o processo de libertação exige sacrifício, exige esforço, e é natural que nesta analogia que estamos fazendo, este mesmo povo hebreu, reclamando com Moisés, e muitas vezes falava: por que você nos trouxe aqui? Seria melhor estarmos no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos água, nós tínhamos comida. Estamos aqui perdidos neste deserto, seguindo este homem, como que uma mensagem divina houvesse sido trazida para você
e nos conduzindo a esta terra prometida. Que caminho é este? Que verdade é esta? Que vida estamos tendo? Parece que somos nós, nesses processos de reencarnações constantes, muitas vezes com um teor muito pequeno, não percebendo que existe um processo meritocrático que está inserido dentro do espírito imortal, pois as leis divinas estão ali também inseridas. Fazendo uma viagem um pouco mais longa, nestas mesmas leis estabelecidas por Moisés, leis humanas, minimamente necessárias para que um povo bruto, bárbaro, pudesse ter um mínimo de civilidade, um mínimo de educação, entre aspas, e a lei de talião, a lei de tal e qual, a lei de olho por olho, dente por dente, precisaria ser estabelecida, logicamente, por causa da rudeza e da fragilidade emocional e os conteúdos de raiva que ainda habitavam dentro deste espírito, saindo do primarismo e avançando para uma nova proposta. Mas vem Jesus. Chega Jesus e nos traz algo completamente diferente. Ele vai nos trazer no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 43, algo que completamente se distancia desta proposta do olho por olho e do dente por dente. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e pelos que vos caluniam. Porque qual a diferença vai existir se amam simplesmente aqueles que te amam? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Esta proposta de Jesus, mesmo nos tempos atuais, ela é revolucionária. Porque o caminho que temos tentado empreender dentro dos nossos próprios espíritos ainda é a lei de talião. Mesmo que camuflada sobre as camadas de uma civilização talvez um pouco mais evoluída, com verniz de uma civilidade, mas com os mesmos conteúdos e as baionetas internas, nos distanciando completamente da proposta do meigo nazareno, que quebrou este paradigma, nos colocando em xeque-mate. Lei de talião ou esta lei de amor? E para isto, nós vamos perceber que um dos principais fatores que precisam ser estabelecidos e analisados é o perdão. Para que o perdão possa habitar, não simplesmente ser uma instância de chegada, mas ser um hábito de caminhar pela vida, porque será através dos pequenos perdões, para que a gente possa se capacitar a dar o grande perdão e o grande salto quântico na direção de uma total libertação. Todos nós que aqui viemos, eu não tenho dúvida, e eu vou me incluir também, vieram porque falaram ou imaginaram: eu vou no centro espírita, eu vou tomar um passe, eu vou escutar alguma coisa, uma palestra, alguma coisa que possa me despertar, me chacoalhar por dentro. Todos nós buscamos um caminho diferenciado. Embora na nossa limitação, os caminhos que temos empreendido até os dias atuais sejam os caminhos tortuosos da materialidade, das questões das preferências, de um povo escolhido, quando Jesus nos fala que todos nós somos escolhidos pela onisciência divina e ele foi o grande propagador desta lei. Somos nós aqueles que viemos por acaso nesta casa espírita, ou nas igrejas, ou nas sinagogas, ou nos templos religiosos, tentando achar um caminho diferente, pois as verdades que professamos talvez não tenham se adequado a esta proposta imortalista que o Espiritismo nos traz.
quando as vozes dos túmulos se abriram e Allan Kardec percebe de que a vida além da vida, ela é pujante, ela é magnânima, e ela nos traz que seremos os nossos construtores, seremos os construtores do nosso futuro, de acordo com as nossas ações no presente. Isso nos traz responsabilidade, nos traz a ideia e a certeza de que este caminho eu estou construindo. Porque há uma verdade que é diferente daquela que eu imaginava que seria a grande verdade da minha vida. E nós, inublados ainda nestes processos parasitários, estabelecendo dentro de nós mesmos as amarras que nos colocam muito mais no passado do que nos olhando, nos apontando, nos lançando para o futuro, nos posicionamos como esses que ficam ainda patinando nestas reencarnações de baixo teor. Como diz Emmanuel, através da pena mediúnica do nosso Francisco Cândido Xavier. Foi preciso que Jesus nos trouxesse: amai aos vossos inimigos, orai por eles. E isto não significa que vamos conviver na mesma casa, no mesmo teto, embora isto ocorra com os nossos inimigos, porque há, sem dúvida, uma lei de afinidade. Até a física nos explica isso. Os líquidos de maior densidade, de menor densidade, se distanciam e se separam como água e azeite. Mas temos já a lucidez, a racionalidade e o sentimento que começa a despontar, nos convidando para a grande proposta da grande reconciliação, primeiro com nós mesmos, porque somos e fomos os réprobos do passado. Jesus nos traz a proposta do perdão como talvez o primeiro passo. E talvez pudéssemos aqui trazer um dos exemplos mais clássicos. Perdoa mesmo aqueles que conviveram com ele, que o conheciam intimamente, como, por exemplo, Judas, aquele que o vendeu por algumas moedas, ainda nos pensamentos de poder temporal, pensando colocar o mestre numa situação de xeque, e pensando o mestre vai se rebelar, será preso, e ele vai, sem dúvida, mostrar toda a sua pujança como rei que é, mas ainda pensando em termos em âmbito muito materiais. E aí, o que acontece? Ele percebe, mais tarde, que foi manipulado pelos fariseus, por aqueles que perceberam a sua fragilidade psicológica, e aí não conseguiu se perdoar. E criando um movimento contra si mesmo, nesta injunção complicada contra si mesmo, não se perdoando, acaba se suicidando. Mostrando que é necessário que nos nossos erros, nas nossas quedas, o primeiro passo é de auto-perdão. Até porque, para não desenvolvermos os clichês mentais de conexão com estes espíritos que nos conhecem de longa data, que sabem que não fomos boas biscas e talvez não sejamos ainda. Então, criando um pouco de humor, este processo de auto-perdão não significa dizer que estamos nos acomodando com os nossos erros, porque a proposta não é de acomodação, é de revisão. Sim, eu errei, eu me equivoquei. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, e inicia um novo processo de reiniciar a marcha. No Evangelho de Mateus a gente vê isso, quando ele fala, reconcilia-te com o teu adversário, e às vezes o adversário somos nós mesmos. Não necessariamente alguém que esteja lá fora, somos nós mesmos, os réprobos para conosco, nos sentimentos mais diversos, porque carregamos nesta grande viagem as culpas que não se declaram de uma forma peremptória muitas vezes. Por isso, talvez os psicólogos tenham um trabalho até os dias de hoje, tentando descamar
as camadas que ainda nos afligem, talvez em complexos de culpa que estão ali muito bem sedimentados, e nas nossas reações, ao invés das ações, nós vamos tendo as mesmas atitudes que nos caracterizaram por séculos incontáveis. É preciso ser ousado, dar este passo. Por outra vez, por outro lado, num exemplo daqueles que também seguiram Jesus, poderíamos falar de Simão Pedro. E todos nós sabemos, ele o negou 3 vezes. Quando aprisionado e os soldados o colocam contra a parede, é você que estava com ele? E ele, não, de maneira alguma, com medo. Mais um pouco, mais uma vez uma indagação, e ele nega. E na terceira vez, pouco tempo depois, o galo canta, como Jesus havia predito, antes mesmo de ser aprisionado. Mas ele, diferente do movimento que fez Judas, percebe o erro, cai em choro, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e se transforma naquele que seria, que foi a rocha construtora da igreja que nos traz até os dias de hoje, falando deste homem incomparável que é Jesus. Que caminho eu tenho escolhido para a minha vida? Que verdade eu tenho professado? Qual é a vida que eu quero ter? Isso são perguntas que só vocês e eu vou poder responder. Porque não vai ser simplesmente numa palestra, numa pequena discussão aqui. E eu pensei hoje de manhã, estava falando com minha esposa, como abordaria esse tema. E fiz 1000 desenhos na minha cabeça. Vou começar por aqui, vou começar por ali. Eu falei assim, não. Aí fiz uma história na minha cabeça e tentei passar aqui para vocês. Porque todos nós aqui estamos numa tentativa de encontro com a nossa própria consciência. E nos encontrando com a nossa própria consciência, nos encontramos com Cristo. Ele nos trouxe um roteirinho. Este roteiro nos fala de uma proposta que parece uma escada, degrau por degrau. Nós vamos alcançando níveis maiores de compreensão das suas leis. E nesta proposta, nós podemos aqui mostrar, talvez, em um evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, neste primeiro degrau, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, mostrando que a humildade, o reconhecimento da sua pequenez, da sua ainda ignorância diante destas leis e desta verdade que está esperando por cada um de nós ser desvendada, e cada um de nós tem um mapa do tesouro dentro de si. Alguns já conseguiram desvendar algumas páginas com um pouco mais de clareza, outros talvez estejam ainda nos primeiros degraus, nos primeiros estágios, ainda nas situações da raiva, onde o instinto de conservação, como a gente vai ver ali na pergunta 702 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o instinto de conservação faz parte da lei da natureza, e os Espíritos respondem, sim, em alguns ainda é puramente automático e do ponto de vista material, mas noutros já tem a questão da racionalidade, da consciência, porque necessitamos estar na carne para dar conta das situações obstaculizantes que vão nos colocar muitas vezes contra a parede. E contra a parede eu tenho 2 situações. Eu preciso reagir, eu preciso escolher um caminho. E que caminho eu escolho? É como se estivéssemos talvez numa encruzilhada. E nesta encruzilhada eu preciso achar, para que lado eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo? Para onde eu vou? E este caminho é constantemente nos apresentado. Primeiro, nas relações. Nas nossas relações diárias. Porque para santo, Marcelo, ainda tem muita encarnação para ser santo. Ainda preciso gramar muito
passar ainda pelas agruras, pelas situações necessárias para que o meu espírito ainda beligerante, falo por mim, cada um responde por si, pelo meu espírito ainda beligerante, conseguir de alguma forma compreender que eu primeiro preciso me perdoar, porque eu tenho as minhas fragilidades, sem dúvida, embora muitas vezes a gente acha que já estou no caminho, e já estamos no caminho. A verdade é essa, já estamos no caminho. Mas neste caminho que nós mesmos construímos, sem dúvida, muitas vezes nós desenhamos alguns atalhos e saímos da rota, como que, olhando para a grande luz que é Jesus, vemos nesta caminhada os vagalumes, os pirilampos, e eu muitas vezes saio da rota, atrás dos pirilampos, das questões materiais, das questões momentâneas, criando estes desvios e retardando o meu encontro com a consciência, retardando o meu encontro com o Mestre Jesus. Nesse primeiro estágio, neste primeiro degrau, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, eu vou perceber que vou ter conhecimento de um reino diferente, um reino dos céus. Num degrau um pouco mais à frente, bem-aventurados os que choram, porque dar-se conta das nossas fragilidades. Lógico, as nossas agruras. É natural que as dores muitas vezes nos batam a porta e há um choro, mas há um choro de lamento diferenciado, daqueles que têm raiva de Deus, daqueles que percebem que as dificuldades são necessárias para que possa quebrar a casca que ainda faz parte do ego, que toda vez que se sente pressionado, como diz Joana, ele se revolta contra o self, mostrando as suas garras e estabelecendo uma diferente verdade da verdade que todos nós estamos buscando. Não sei se faz sentido isso para vocês. Seguindo um pouco mais à frente desses que choram, a gente pode falar dos bem-aventurados os mansos, porque passamos pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelos obstáculos. Mas eu já desenvolvo uma certa mansuetude, não significando dizer pacificidade e acomodação, anuência com o erro, nosso e o alheio. Mansuetude de interior. Jesus foi enérgico e manso ao mesmo tempo, sem raiva, porque já havia passado por todos estes estágios bilhões de anos lá atrás. E na obra A Caminho da Luz, no capítulo 25, último capítulo, Emmanuel vai nos trazer o Evangelho e o futuro, mostrando que todos os imperadores, os déspotas, esses que controlam muitas vezes as situações do planeta de uma forma inexplicável, isto tudo, estas guerras, essas lutas, são fogos de artifício, porque a grande verdade é a verdade do Cristo. Jesus não criou uma doutrina religiosa, nem a igreja, nem o catolicismo. Jesus quis simplesmente que nós nos amássemos e segue desejando isto, que nós nos amemos uns aos outros, como Ele segue nos amando. Com esta proposta de amor ágape, nós vamos percebendo que não há outro caminho a não ser a convivência. E através da convivência, nós vamos perceber as dificuldades. E é natural que as dúvidas com relação ao perdão possam emergir. Será que devo perdoar? Será que eu sou ousado o suficiente para que este perdão aconteça? Bem-aventurados os misericordiosos, invocando a questão do perdão. Porque da mesma forma como perdoo, receberei esta misericórdia do mundo espiritual, em última instância de Deus, porque estes também receberão misericórdia. Tudo isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, como se fosse uma espécie de uma escadinha ascensional, nos mostrando a verdadeira destinação da criatura. E passando por estes degraus todos,
nós poderíamos ver a pureza do coração. Esta pureza que vai ser alcançada. E alcançando esta pureza, a nossa leitura do divino, de Deus, será diferenciada. Eu terei uma visão um pouco mais ampla. A verdade para mim não será simplesmente circunscrita às questões que me trazem conforto do ponto de vista sensorial. Serão verdades que vão nos colocar numa posição de excelsitude para que a minha vida seja mais plena. Eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Vocês vão ficar aqui 1 minuto pensando. Pensem nisso. Em alguém que muito magoou vocês, que ofendeu, que traiu, que roubou. Pode ser esposa, esposo, amiga, amiga, patrão, irmão, irmã, filha, filho, companheira, companheiro, qualquer um. Imaginem esta pessoa. Imaginem. Agora imaginem se esta pessoa estivesse numa situação desesperadora, a ponto de morrer. Mas você tem a chance de salvá-la, estendendo a mão. Vocês o fariam? Conseguem imaginar isso? Não estou falando de perdão, porque talvez o perdão demore um certo tempo. Perdoar não é simplesmente esquecer a falha da noite para o dia. Isso é uma viagem. Até a palavra perdão, ela é derivada do latim. Perdoar. Fazer um périplo em torno de uma ação de se doar um pouco mais. Mas essa pessoa não pode ser aquele que pisou no pé, no calo. Imaginem, para aqueles que têm essas situações, alguém que muitos machucou. Muitos traiu. Mas você pode ir ao encontro dele e salvá-lo de um desencarne. Vocês conseguiriam fazer isto? Não precisam me responder. Isso é para ficar the back of our mind, bem atrás da nossa cabeça. Se a resposta, dependendo da resposta, você vai perceber em que trecho desta caminhada você já está. Porque vamos lembrar que estamos numa caminhada. E esta caminhada é longa. Esta caminhada é desafiadora. Pois nós seremos desafiados ao amor misericórdia. Neste processo de caminhar, reconcilia-te com teu adversário, enquanto ele está no caminho contigo. É uma passagem do Evangelho de Mateus e que Jesus nos traz. A proposta da reconciliação. Dependendo da resposta que vocês vão trazer para vocês mesmos, pode ser reconciliação com um país, com um professor, com uma língua, com uma nação, com um povo, com políticos. Aí é mais difícil, eu sei disso. Mas tudo isso nós vamos percebendo. Como é que seria isso? Não estou falando de anuência com erro, de maneira alguma. Estou tentando, numa forma muito singela, fazer uma espécie de um espelhamento do que o Mestre nos trouxe. Quando, naquele momento, vira as mesas, quando os cambistas ali estavam trazendo propostas para o Templo de Jerusalém, totalmente distantes e diferentes do que era a proposta do templo. Ele tomou uma atitude muito enérgica, mas não tinha conteúdos de raiva. Isso parece difícil da gente falar, porque todas as nossas ações intempestivas, elas vêm carregadas com os conteúdos e os componentes da raiva. E Joana fala muito bem nesta obra Conflitos Existenciais, e mais particularmente no capítulo 3, quando ela fala de raiva e primarismo. Todas as vezes, e eu coloquei, a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego se sente ferido.
Parece que somos animais ainda. Os animais ainda nesses processos de raiva, mas não raiva com R maiúsculo, numa tentativa de manter a sua subsistência, a sua integridade física, obedecendo ao instinto de conservação, como está ali na pergunta 702 de Livro dos Espíritos, e a pergunta 703, subsequente, onde Kardec indaga estas questões. Isso tudo precisa ser de uma forma muito especial analisada e adequada a talvez aos padrões que nós aqui estamos vivenciando. Nesta caminhada, nesta situação, vamos nos encontrar desafiados, como eu disse. Desafiados a um pouco mais de amor pelo próximo, mas em primeiro lugar, de amor por nós mesmos. Porque quando nós explodimos de raiva, nós estamos infringindo, nós estamos incutindo, estamos desviando de uma lei que está ali muito bem pontuada dentro de cada um de nós. A lei do amor. A lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Então, cada atitude que eu tenho, nas diversas reações do dia a dia, eu naturalmente preciso me examinar. E há aqueles que reagem simplesmente, mas existem aqueles que param, pensam e agem. E agindo com serenidade, eu me conecto com os bons espíritos, que naturalmente vão me guiar para as melhores atitudes. Todo aquele que reage de bate-pronto incorre riscos muito sérios de meter os pés pelas mãos. Talvez o objetivo dessa nossa fala, muito singela, muito simples, seja um pequeno alerta para mim e para todos vocês. Nunca reajam, ajam serenamente. Eu sei que é difícil agir serenamente diante de situações muito complicadas, mas ajam. Se de repente os movimentos de raiva possam fazer parte de determinados impulsos naturais, porque temos muito mais tempo no primarismo do que na angelitude, que isto seja feito com o máximo de comedimento possível, para que a melhor conexão, o meu Wi-Fi com Deus, possa estar muito bem certinho. Não com um bombril lá na ponta da antena, como a gente via lá no passado. Já fiz muito isso. Não pega direito, gente. Não pega direito. Numa obra bela chamada Antologia Mediúnica do Natal, e o título é Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, nós vamos ver uma das mais belas cenas, uma das mais belas histórias. Simão Pedro, já com mais de 80 anos, é arrancado do cárcere. Estava ali pronto a ser crucificado. Ele, velhinho, com o cabelo todo branco. E os soldados o retirando, já acorrentado, caminhava com uma angústia muito grande no peito. Intimamente, ele estava em outro mundo, embora ali subjugado por aquelas forças, por aquelas situações. Caminhando pelaquela região, até o local onde seria crucificado, as pessoas que ali foram atendidas por ele, que foram salvas, que receberam a bênção, muitas vezes das curas, porque Jesus o ensinou como fazer nesses milagres, entre aspas, quando o amor está em movimento. Quantos, até de soldados que ali estavam, que tiveram seus entes queridos salvos, confortados, curados por aquelas mãos, estavam ali em perfeita atitude de reverência àquele homem. Mas também muita algazarra, muita situação complicada. Mas a reverência era uma das características mais marcantes daquela cena. Ele caminhava trôpego, mas só um pretoriano não perdia de vista. Este, que era um soldado do Império Romano, Sertório Aniceto, olhava ele com um olhar de águia e soltava os mais complicados impropérios para ele. Bruxo, judeu miserável,
envergonharia os postes da arena. Morre, bruxo, bem feito. Ele não estava nem ali. A cabeça de Simão Pedro estava nas lembranças com o mestre, nas regiões ali de Nazaré, ao lago de Genezaré, das roseiras, quando distribuía o pão da vida, quando curava aquelas pessoas, olhando as bênçãos que o mestre ali estava distribuindo, mostrando um caminho diferente para uma verdade que era completamente diferente daquela que todos aqueles ali tinham, para que uma vida verdadeira pudesse de fato ocorrer. Simão Pedro estava em outro mundo, mas ali, chegando, ele é despido, é colocado com os pregos enferrujados nas mãos, nem sentiu as dores, porque a mente estava em outro canto, em outro lado, estava com Jesus na mente. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno como o Messias de ter sido crucificado de cabeça para cima. Mas o tempo passou e ele não desencarnava. E todos ali, nos choros, nas reverências, mas o mesmo pretoriano não tirava os olhos dele, Sertório Aniceto. E com raiva, pega uma pedra muito pontiaguda, mira na cabeça, joga, abre uma vala aqui, e o sangue esguicha, jogando aquele monte de sangue. Ele vai se esvaindo e desencarna. Ajoelha, tentando beijar o solo, como se fosse: mestre, que saudade! E o Jesus o agacha, o segura, o aconchega junto ao seu coração e partem para as instâncias mais belas e mais altas. Muitas semanas se passaram. E ali naquela região belíssima, onde Jesus acomodou Simão Pedro, tantas lições foram aprendidas. As belezas dos astros, as belezas do perdão, da misericórdia, os ensinamentos que ganharam uma expressão muito maior, pois a consciência agora ampliada conseguia perceber talvez situações que na Terra não conseguia ter a menor noção. Mas essas semanas passaram e Jesus fala: descanse o quanto quiser, pois eu preciso agora partir. Simão Pedro leva um susto: como assim, mestre? Enquanto houver um sofrimento na terra, não me será lícito descansar. Simão Pedro: então eu vou com o Senhor. E partiram os dois, como nos tempos passados, para uma região talvez um pouco nebulosa, perto de um cemitério na Via Ápia, onde ali estavam alguns cristãos primitivos cantando hosanas de louvor a esta nova realidade, a um caminho novo, a uma verdade diferenciada, para que uma vida pudesse ser vivida com toda excelsitude. E ali estavam eles, nos cantos, nas hosanas, e naqueles momentos onde o Cristo e Simão Pedro estavam junto, naquelas pequenas catacumbas escondidas, porque a religião, porque o cristianismo não podia ser professado de uma forma pública. O nosso Cristo, Jesus, chega para Simão Pedro e fala: Simão, alguém te chama. Simão olha para o lado, e quem está ali com uma criança suarenta, com febre? Sertório Aniceto, com seu filho agonizando, praticamente morto. E intimamente este mesmo Sertório Aniceto, depois de semanas, deu-se conta do que havia feito, dos seus impropérios, e pede, na tentativa de pedir perdão a si mesmo, das culpas de ter exterminado, entre aspas, aquele que foi um dos maiores propagadores e seguidores de Jesus, pede intimamente e mentalmente para que pudesse ajudar aquele filhinho querido. Simão Pedro não pestanejou, não titubeou. Avisado por Jesus, segue em espírito naquela mesma catacumba para Sertório Aniceto, impõe as mãos nos passes que nós conhecemos. Enxuga a fronte do menino, tudo em espírito.
Simão Pedro, porque o filho estava encarnado. A febre começa a baixar. E intimamente Sertório Aniceto se deu conta, porque a sua mediunidade ainda percebeu que era o próprio Simão Pedro, que ali veio intercedendo para que o filhinho fosse salvo. Naquele momento tão belo, Sertório Aniceto era perto do Natal. Em êxtase, percebendo que o menino abre os olhos e desperta e fala, papai. E ele canta, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Para Sertório Aniceto, a jornada de redenção, de perdão, de aprendizado, iria seguir nestes processos regeneradores que a reencarnação nos proporciona, como ali está na pergunta 171, para Simão Pedro, mais um serviço em nome de Jesus. Que caminho nós estamos escolhendo? Quais as diretrizes de segurança para que não mais sejamos os Sertórios Anicetos do passado e que possamos, nesta atitude um pouco diferenciada, escolhermos um caminho bem diferente dos caminhos que nos trouxeram até aqui. As nossas verdades, eu tenho certeza, porque todos nós somos estudantes do Espiritismo, do Cristianismo, destas verdades, que a nossa verdade é um pouco diferente. Embora ainda os complicados do passado, os réprobos de ontem, nós temos uma nova forma de encarar a vida. Embora as atitudes automáticas e reacionárias ainda façam parte do nosso modus operandi. Mas a vida que eu desejo, e eu tenho absoluta certeza que vocês também, é uma vida plena. Uma vida que não mais se baseia nas questões da sensualidade, da materialidade, dos prazeres fugazes, porque tudo isso passa. O corpo um dia, do pó viestes, ao pó retornará. Mas o espírito segue, pujante, alegre, feliz e mais feliz quando encontra este homem que nos espera até os dias de hoje. E recobrando a obra, o Evangelho e o Futuro, o Caminho da Luz, no capítulo 25, o Evangelho e o Futuro, Emmanuel nos traz ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconsistentes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é simplesmente uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, o Cristo de Nazaré. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Mas lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de que Jesus, com sua misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, feita de fraternidade e feita de redenção. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.